Os Paroleiros, um jeito simples e divertido de conversar sobre verdades bíblicas. Vambora, que hoje é dia de parola! Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez ao canal dos Paroleiros. Começando agora o segundo bloco da Parola 138, ainda dentro do tema do Sermão do Monte. Temos muito mais parolas pela frente ainda. É um tema que traz muito conhecimento, traz muita sabedoria, traz muito ensino. E a gente, como a gente já disse algumas vezes, a gente não está com pressa de acabar o assunto. O que a gente quer é explorar o máximo que esse texto tem para nos oferecer. Afinal de contas, dentro do Sermão do Monte está o fundamento, o suprassumo, o chantilly do bolo do reino dos céus que Jesus traz dentro dessa nova realidade que ele traz no seu ministério. Bom, no primeiro bloco, falamos a respeito do primeiro trecho, né, de Mateus 5, 38 a 42, e o oráculo aqui carinhosamente chamou de o tapa e a capa. Achei bem legal, sugestivo. Vou colocar aqui no SEO do nosso episódio para ver se o Google pega de algum jeito isso. Mas agora, no segundo bloco, a gente vai entrar no assunto de fundo, né, o assunto principal. Eu acredito, Paulinho e o Wilson, que de alguma forma a segunda milha tem tudo a ver com a primeira metade dessa parola, né? O primeiro bloco, vamos dizer assim. Primeiro bloco a gente fala sobre ir além daquilo que acontece com você. E a segunda milha vem exatamente dentro dessa mesma direção. Para quem não sabe, quando a gente fala a respeito de milha, as pessoas que talvez não tenham tanto contato assim com a Bíblia vão questionar por que raio essa milha está fazendo aqui, por que obrigam a pessoa a andar a milha? Bom, isso aqui é uma lei do Império Romano que diz que qualquer soldado romano, ou na verdade qualquer funcionário do governo romano, então não importa se é soldado ou se tem uma patente mais alta, ele tinha por direito, assegurado por lei, que a qualquer momento ele poderia exigir que um judeu carregasse a bagagem dele por uma milha de forma compulsória. Ou seja, não importa se você está ocupado ou não, não importa se você gosta ou não, não importa se você está disponível ou não, o que a lei exigia que você carregasse a bagagem de um soldado romano por uma milha. E se você acompanha a gente há mais tempo, você vai se lembrar de uma parola que nós fizemos dentro do tema batalha espiritual, quando a gente fala da armadura de Deus, que o Wilson ele trouxe a ilustração do soldado romano e falava a respeito de cada parte desta indumentária e tal. Só a roupa do soldado pesava em torno de 30 quilos, se eu não estou enganado, vocês falaram nessa parola. Então, além dos 30 quilos, o soldado ainda carregava uma bagagem. Então, poderia ser aí uma tenda, poderia ser cantil, poderia ser, enfim, arma. Acho que arma ele não ia passar para o judeu segurar. Mas existia uma bagagem que não era leve, né? E ele exigia que o judeu caminhasse essa milha. Para quem não está acostumado também com o termo milha, milha é o equivalente a 1.600 metros, um pouco mais de 1,5 km. Então, você imagina aqui que você está lá, lindo, leve e solto, na porta da sua casa, quem sabe varrendo as folhas secas da árvore que estão caindo agora no outono, né? Estamos gravando aqui já em pleno outono. Você está lá no seu quintal, varrendo as folhas. Quando passa alguém fala, escuta, amigão, vem cá carregar, você vai andar 1,5 km carregando a minha bagagem enquanto eu fico aqui andando do seu lado. E aqui eu fico imaginando algo para a gente dar o pontapé aqui, meninos, que quando eu era criança e eu escutava esse texto, eu não tinha ideia desta questão da lei da milha, né, do serviço compulsório da milha, que é assim que chama. E simplesmente eu achava que o soldado passava lá e falava assim, vem cá, vem fazer companhia para mim até eu ir até em tal lugar. E aí eu fico imaginando um judeu, né? E o Paulinho já falou isso em várias parolas, né? Que os judeus odiavam os romanos com todas as suas forças, afinal de contas, os romanos vieram, invadiram tudo,
quebraram tudo, impunham uma pax que de paz não tinha nada, impunham impostos, enfim. A presença do Império Romano no território de Israel era algo abominável para aquelas pessoas. E aí ficava imaginando na minha cabeça de criança assim, puxa, você andar 1,5 km do lado de um cara chato, já não é fácil. Se andar 1,5 km de um lado de um cara chato que você odeia, deve ser pior ainda. Agora, você andar 1,5 km do lado de um cara chato que você odeia, carregando o peso dele, deve ser mais difícil ainda. E aí vem Jesus e fala assim, ó, você não vai andar 1,5 km, você vai andar 3. Isso aqui é algo que talvez para muitos seja algo incabível, né? Afinal de contas, por que eu tenho que fazer esse tipo de coisa? Até onde eu tenho que me comportar dessa forma? Ou por que Jesus levanta essa bandeira de que nós temos que ir, muitas vezes, além daquilo que nos pedem? E aí, meninos, o que vocês gostariam de complementar a respeito desse ponto aqui? Eu acho que você fez uma pergunta-chave, Arthur. Por quê? E o texto traz a resposta, e a resposta é o DNA dessa passagem. Por isso que eu estou aqui. Para rolar a bola boa, né? No versículo 45, a tua pergunta foi por quê, né? Toda essa história da segunda milha, por que todo esse esforço que parece sem pé nem cabeça, que parece injusto? A resposta está aqui, ó. Para que sejais filhos do Pai que está nos céus. Né? Então a resposta está aqui. Olha só, vamos lembrar o Sermão do Monte. Jesus está falando com um monte de gente com um monte de pessoas que são interessadas na religião, e alguns deles rejeitados pela religião. As bem-aventuranças evidenciam isso, né? Que é a chamada do Sermão do Monte. E aí Jesus ele fala, ó, agora eu vou passar para vocês, nesse pedaço aqui, agora eu vou passar para vocês uma condição que é inevitável se alguém quer se tornar filho de Deus. Então tem que fazer isso. Tem que andar a segunda milha. Se alguém te pedir a capa, tem que dar a túnica, né? E depois do verso 45, eu digo que o DNA dessa passagem ela está no versículo 45, porque depois do verso 45, a palavra vai falar com que, ou de que forma eu devo manifestar que sou filho. Tá? Porque olha só, o filho parece o pai, ponto final. Né? O filho parece o pai. Jesus ele fala, se você quer ser filho, tem que ser dessa forma. E aí a palavra vai falar, a partir do verso 46, o porquê. Para pensar, antes da gente ler o texto. O que eu tenho de amável em mim mesmo, a não ser aquilo que o Senhor plantou em mim? O que eu tenho de atraente ao Senhor em mim mesmo, a não ser aquilo que o próprio Senhor plantou em mim? O que eu tenho de bom, de útil em mim mesmo, a não ser aquilo que o Senhor plantou em mim? Então, por mim, se tirar a transformação e a regeneração e sobrar só o Paulo, e sobrar só o homem, e sobrar só o legado que me foi dado pelos meus pais, não há nada que seja atraente ao Senhor. Não que os meus pais tenham errado, mas a palavra fala que o legado dos meus pais é fútil. Fútil não é inútil, tá? Não vamos confundir uma coisa com a outra. O fútil é aquilo que é insuficiente para uma finalidade, é insuficiente para a salvação. Então, se existe alguma coisa que outorga a mim alguma possibilidade de salvação, não foram os meus pais que plantaram em mim. E os meus pais, quem sabe, eles deveriam ser aqueles que eram os mais interessados na formação do meu caráter, para que eu viesse a reproduzir coisas boas. Mas ainda assim, plantando eles coisas boas em mim, as coisas boas que eles plantaram não são suficientes para a salvação. O que é suficiente para a salvação foi o Senhor que plantou em mim. Tá? Então, se tirar aquilo que o Senhor plantou em mim, não há nada que seja atraente ao próprio Deus. Só existe um ser repelente à presença do Senhor. Ainda assim, ele escolheu amar. Mas é melhor e mais fácil amar, e o próprio texto diz isso, quem me ama.
né? É mais fácil, é mais lógico eu amar quem me ama, quem vai corresponder. Aí faz sentido a gente ler o restante do texto, ó. A partir do 46. Se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos o mesmo? Se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós perfeitos. Ó, aqui o link perfeito com o versículo 45. Sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. A palavra está dizendo, você quer ser filho? Você quer ser considerado um filho? Você quer ser considerado um discípulo do Senhor? Então tá aqui, ó. Vá além do lógico. O porquê tá aqui. O filho imita o pai. O pai fez isso comigo. O Senhor me amou não tendo eu nada de amável. Então, se eu quero parecer o pai, eu olho para aquele que não tem nada de amável e o que eu devo fazer? Amá-lo. Eu olho para aquele que não tem nada de atraente, inclusive aquele que tem tudo de repelente, que está nos versos anteriores, o que faz andar uma milha a mais, o que me obriga a dar a túnica, o cara que, né, abusa daquilo que ele imagina serem os seus direitos, mas que passam por cima de mim, e eu vou amar esse sujeito. Por quê? Porque eu quero parecer o meu pai. Eu quero ser identificado como filho, e como filho eu tenho que ter o DNA do meu pai. E o que deve me convencer a isso? Aqui tem um jogo de lógica no que Jesus está falando. O que deve me convencer a isso? Porque de tranqueira eu também fui. De não ter nada atraente, eu também não tinha. De ter tudo repelente, esse era eu. E ainda assim o Pai resolveu me amar. Então, se eu quero ter o mesmo DNA e revelar o mesmo DNA do Pai, eu preciso fazer o mesmo. Ponto final. Simples assim, não? Parágrafo, outra linha. Agora, lendo... A gente não fez nenhuma provocação para o Paulinho até o momento de agora. Então, lendo na Bíblia TPT, é interessante porque o verso 41 diz assim... E aquelas pessoas que são investidas de autoridade, se elas tomarem um propósito de tomar vantagem contra você, faça mais do que elas estão falando. E é interessante porque no verso 40 ele está falando, olha, se você for... Que é isso? Se você for num tribunal e no tribunal te pedirem a capa, veja, ele está falando sobre algo que é judicial. Ele está falando de algo que no direito a gente tem um negócio chamado extra petita e ultra petita. Ou seja, muitas vezes a pessoa ela pede uma coisa e o juiz ele excede aquilo que foi pedido ou ele dá além daquilo que nem estava no pedido, né? Olha que interessante. Ele está falando, olha, se te levarem ao juízo, né, na Bíblia Revista e Atualizada diz assim, se alguém te levar para um tribunal, né, e te pedir a roupa do corpo, te dá capa. Ele está falando, olha, você mesmo, deliberadamente, dê mais. E aí ele continua, né, se alguém o forçar a caminhar uma milha, e aí na Bíblia TPT diz assim, se alguém investido de autoridade te exigir fazer algo que não está na proporção, dê muito mais. Então, veja que Jesus ele está estabelecendo algo que você vai apontar para a cruz. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho amado, e nós estamos falando então aqui o quê? Ainda que seja injusto, seja generoso. Pega com força. Porque se você parar para pensar, Jesus ele não tinha que morrer na cruz. Ele era o justo. E nele não havia pecado. Né? Lá em Hebreus vai dizer que ele aprendeu por meio da obediência do sofrimento. Algumas pessoas pegam esse texto e falam, tá vendo, Jesus sofreu. Mas ali a palavra está falando algo que vai muito mais além. Ele está falando, olha, Jesus quando ele se esvazia, ele aprende a ser submisso por meio dessa obediência. Então, aqui Jesus ele está apontando para aquilo que vai acontecer na cruz e muito mais além, porque João vai dizer lá em 1 de João, dizendo o seguinte, assim como Cristo andou, nós devemos andar. Ou seja, ele
Aprouve a Jesus andar por Samaria. Ele não precisava ter feito dado um loop, ele podia ter ido reto, mas não. Ele andou algo a mais, porque ele tinha que tocar naquela mulher. Então nós vamos entender aqui Jesus falando o seguinte, olha, seja generoso ainda que. Seja generoso ainda que você seja perseguido. Seja generoso ainda que te odeiem. Jesus mesmo fala, né? A respeito do mundo, 3 aflições. Mais para frente ele vai dizer, olha, ainda que você tenha aflição, por causa do meu nome, vocês vão ser odiados. Mas em momento nenhum, veja, quando ele fala, você vai ser odiado, você vai ser perseguido, ele não fala, agora você vai revidar. Não. A ponto de ele virar e falar o seguinte, olha, vai chegar um dia que você vai estar diante de um tribunal e você não precisa se preocupar com o que você vai falar, porque o Espírito Santo lhe dará tudo aquilo que você terá que falar. Ele está falando sobre alguém que dá a sua vida. E aí ele vai falar sobre o princípio da cruz, que alguém, se quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Jesus está estabelecendo em uma coisa tão simples aqui, que é, olha, eu estou estabelecendo um caminho onde vocês, daqui para frente, vocês vão ser pequenos cristos. Vocês vão ter que manifestar, vocês vão ter que expressar a minha natureza divina. E Pedro vai falar isso. Pedro vai falar que nós somos coparticipantes da natureza divina. Então, se nós somos coparticipantes da natureza divina, como que eu posso expressar algo que não é da natureza de Deus? Vamos lembrar do que aconteceu com Moisés? Moisés, ele olha lá, 2 egípcios levando uma sova. O que ele faz? Ele vai lá e desce o rei, o mata. No dia seguinte, o que acontece? Olha, em teoria, você olha e fala assim, rapaz, olha que bênção. Ele foi lá e deu livramento para o irmão. No dia seguinte, o outro vira e fala assim, você vai fazer comigo o que você fez ontem com o egípcio? Talvez você leia esse texto e fale assim, nossa, como ele foi ingrato. Ele salvou, mas ele olhou pelo outro lado, falando assim, ei, você não está expressando o caráter de Deus. Você não está expressando aquilo que é proveniente do Altíssimo. Então, Jesus aqui, quando ele está falando a respeito, olha, se uma autoridade vier, veja, você vai lembrar, Pôncio Pilatos vira para ele e fala assim, rapaz, fala aí alguma coisa. Você não sabe que eu tenho poder para te livrar. Aí Jesus olha para ele e fala, rapaz, não existe poder que não foi investido sobre você que não venha do alto. Ou você não sabe que eu tenho poder tamanho, que se fosse a vontade de Deus agora, eu diria que miríades de anjos viria aqui agora. Mas Jesus, naquele momento, ele anda a 2ª milha. Ele fala o seguinte, eu sei, Pôncio Pilatos, que você tem autoridade, e foi dada autoridade por você, na sua vida, por Deus, Deus te investiu nessa autoridade, mas existe um papel profético a ser cumprido, e esse papel profético eu não vou abrir mão, porque eu sei do fruto do seu penoso trabalho, e nós somos o fruto desse penoso trabalho. Agora, quando ele fala sobre isso, Jesus está apontando, ei, você que está aqui hoje, em 2023, nessa data que nós estamos gravando essa parola, ele está falando, você tem que manifestar o caráter de Deus, porque as pessoas vão ver em você, vão ver em mim, Cristo, a esperança da glória. Isso é muito forte. Então, veja, Jesus ele foi para o tribunal. A Bíblia TPT, eu sei que o Paulinho não gosta, mas a Bíblia TPT está dizendo o quê? Olha, você vai estar num tribunal. Mateus capítulo 24 ou capítulo 25 vai dizer, você vai ser levado para o tribunal. Sabe, nós somos julgados todos os dias. Paulo vai dizer que nós somos levados à morte todos os dias. E ele fala, e por amor de Cristo. Então, quando eu vejo ele falando sobre andar a outra milha, ele está falando, rapaz, eu fui até a cruz. Só que eu não parei na cruz. Eu desci até o inferno, mas eu não parei no inferno. Eu ressuscitei no 3º dia, mas eu não parei no 3º dia. Eu fui assunto ao céu, mas eu não parei ali. Porque depois eu fiquei por 40 dias falando do reino de Deus. Mas eu não parei por aí, porque eu fui aí assunto ao céu. E quando eu sou assunto ao céu, vem o outro, o Alos, o Espírito Santo, e agora ele vai habitar entre nós, ele vai habitar dentro de nós, ele vai nos guiar em toda a verdade. Ele vai falar por nós diante do tribunal, sabe? Então nós precisamos entender, ouvir a voz do Espírito,
porque naquele testemunho que eu dei do irmãozinho que falou, vocês me devem, aí o Gilson virou e falou, rapaz, não faça isso, porque nós temos um justo juiz. E sabe de uma coisa? Ele é poderoso para julgar a nossa causa. E isso é tremendo. O que você está falando, Will, eu tinha assim Aliás, o que vocês dois estão falando, né? Eu estava aqui hoje à tarde meditando sobre o que poderia sair dessa parola e algo que mexe realmente no coração da gente. Eu queria partir para um aspecto não necessariamente prático, mas eu queria extrapolar um pouquinho esse assunto. Existem muitos aspectos da nossa vida, e aí dentro dessa perspectiva que esse trilho que você fez, Wilson, eu achei que foi genial, e eu queria colocar na mesa para a gente conversar, assim, quais outros aspectos da nossa vida que nós precisamos caminhar a segunda milha? Porque de fato é que a primeira milha é obrigação, a primeira milha é compulsório. Você faz mesmo não querendo. E aí eu quero fazer uma alusão à frase que eu brinquei abrindo a parola, que é assim, a gente é escravo da primeira, mas a gente é senhor da segunda. Ou seja, embora a primeira milha a gente faça de forma obrigatória, a segunda milha é uma decisão. Ninguém te força a andar a segunda milha. Nem o próprio Jesus vai te forçar a andar a segunda milha. Ele vai te orientar para. É algo que tem que partir de dentro para fora. É algo que tem que partir do seu coração. Não adianta alguém chegar e te impor que você ande a segunda milha, porque isso vai continuar sendo uma obrigação. Então, andar a segunda milha é uma decisão. E aí, partindo para essa perspectiva prática e pastoral, existem muitas outras áreas da nossa vida que a gente precisa hoje ser capaz de decidir andar a segunda milha. Podemos colocar aqui, por exemplo, as disciplinas espirituais. Podemos colocar aqui o nosso comportamento social. Podemos colocar aqui, até de uma forma mais leve, quem sabe, o nosso comportamento no trânsito. Aqui em Curitiba, já o trânsito não é a mesma coisa que era 10 anos atrás, mas quando eu saí de São Paulo há 12 anos atrás, o trânsito já era insuportável e acredito que continue sendo. Um dos grandes desafios do cristão é caminhar a segunda milha fora do conforto das quatro paredes da igreja. Acho que é uma fala recorrente nossa, é uma fala recorrente do Paulinho, que fala isso de púlpito todas as semanas, praticamente, quando eu assisto às suas ministrações. E eu vejo que esse é um dos grandes calcanhares de Aquiles assim, do cristão. É a gente decidir de forma compulsória a andar a segunda milha. Eu queria escutar um pouquinho de vocês, dentro dessa perspectiva pastoral, essa questão de por que é tão difícil tomar essa decisão? Por que é tão difícil a gente negar o nosso orgulho, negar-se a si mesmo, porque, de certa forma, você decidir fazer além do que te pedem, é você negar a si mesmo. É você negar o seu orgulho, é negar aquilo que você entende que é o certo. Vocês que têm uma caminhada a mais, começando pelo Paulinho, como é que você... Arthur, você tocou na palavra-chave, orgulho. Nós temos uma tendência orgulhosa, né? E uma tendência que coloca a entrega, que coloca a renúncia, que coloca o abrir mão, que coloca o serviço em uma posição de humilhação a pessoas. Olha, a palavra, ela não cansa de dar para nós definições de serviço, inclusive na prática de Jesus, por exemplo, lavando os pés dos seus discípulos.
sabe? É extremamente pedagógico o que Jesus faz quando ele lava os pés dos discípulos lá na mesa da última ceia, João capítulo 13. É extremamente conhecido, público, notório, o ensino que Jesus quis refletir ali. É textual o que Jesus diz. Em João 13,15 ele diz: eu fiz isso para que vocês façam o mesmo, né? Então a Bíblia ela está encharcada, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, de formas de dizer para que a gente ande a segunda milha. Formas de dizer para que a gente, de orientar, para que a gente faça além do necessário. Está encharcada a Bíblia disso. A questão é que parece que as escamas permanecem nos olhos quando a gente quer requerer méritos demais e fazer pelo outro de menos, né? O lugar do mérito na fé, o lugar do mérito no processo de salvação, ele é completamente nulo, né? A gente tem sim algumas orientações na palavra de buscar, e vamos receber à medida que buscamos. A gente tem sim na palavra alguma orientação no sentido da persistência, e à medida que persistimos vamos alcançar um pouco mais. Mas no que diz respeito à nossa salvação, o mérito não cabe. Mas a gente quer, muitas vezes, aparentemente, enfiar o mérito e dar uma carteirada em Deus, e dar uma carteirada em pessoas, né? Tirando tudo aquilo que diz respeito a uma perspectiva de serviço e até mesmo humilhação, como se isso anulasse quem eu sou. A palavra que é extremamente oposta aos princípios, aos valores humanos, ela reafirma que o andar a segunda milha não me anula, mas é isso que me promove no reino. É isso daí que você falou, né, Paulinho? Muitas vezes dentro do gabinete pastoral você vai ver quão difícil é o abrir mão do ego, o abrir mão da... Acho que, na verdade, acho não, né? Eu não sou achólogo, mas acho que o ponto-chave é você liberar o perdão. E muitas vezes nós não vamos liberar perdão, as pessoas não liberam perdão, ou não vão atrás dessa questão do exercício mesmo do perdoar, porque eu quero exercer a justiça própria. Eu quero que aquela pessoa, ela sofra, eu quero que aquela pessoa, ela experimente de tudo que ela fez contra mim, e você não sabe o que ela faz comigo, você não sabe, né? E muitas vezes, outro dia eu estava aconselhando um casal, e a esposa, ela praticamente, ela acabou com o marido na minha frente. E eu falei, muito bem, agora que você falou, agora eu quero ouvi-lo. E ele começou também a falar. E, desculpa o termo, mas os dois vomitaram um monte de coisa. E no final do dia você via um casal novo, um casal que deveria estar num momento de lua de mel. De verdade, devia estar, porque não faz nem um ano que se casaram, mas muitas feridas, né? E eu fiz uma pergunta. Você está disposta a abrir mão de tudo isso que você falou para salvar o teu casamento? E eu faço uma pergunta bem mala, assim. Eu falo, mas eu não quero ouvir a tua resposta, é uma pergunta retórica. Aí a pessoa fica naquela, né, quero falar, mas não vai poder falar. E eu fiz essa mesma pergunta para ele, né?
E é bem da verdade que chegou um determinado momento da conversa, Paulinho, que eu virei para ela e falei assim, bem da verdade é que você não quer restaurar o teu casamento, você quer ter razão. E a bem da verdade é o seguinte, ele tem razão no ponto dele, você tem razão no seu ponto, e o único que sai perdendo aqui são vocês dois. Porque vocês não querem abrir mão, e aí é o ego. Vocês não querem se perdoar, vocês não querem liberar perdão, porque vocês acham que um está certo e o outro também está certo, e ali uma raiz de amargura vai minando. E nós vamos vendo isso daí na relação entre pais e filhos, nós vamos vendo isso na relação de amigos, nós vamos vendo isso daí nas relações ministeriais, nós vamos vendo isso daí em inúmeras posições, e quem sai perdendo nisso tudo, vamos dizer assim, não perdendo, é pesado isso que eu vou falar, mas o apóstolo Paulo ele fala assim, nós não devemos, não podemos negligenciar os ardis de Satanás. Né? E ali ele está falando sobre perdão. Ele está falando exatamente sobre perdão. Então, quando nós não liberamos perdão, quem toma vantagem contra nós é o diabo. E por que será que ele toma vantagem? Uma certa vez, uma pessoa disse que toda vez que nós pecamos, nós estamos alimentando Satanás. Né? Ele se alimenta do nosso pecado. Então, todas as vezes que nós permitimos com que ele ganhe vantagem sobre nós, e aí eu estou deixando, veja que interessante, eu não estou andando a milha, e estou fazendo com que o diabo vá na minha frente. Olha que interessante, quando na verdade, diz Paulo aos Romanos, que o Deus de paz em breve esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. Ele não tem que estar na nossa frente, ele não tem que estar acima, ele tem que estar debaixo do nosso pé. Mas se nós não liberamos perdão, se nós não tomamos a decisão de ser feliz a ter razão, ultimamente eu tenho utilizado muito uma máxima, Paulinho, da guerra de Pirro, né? Às vezes você vai, e aí você ganhou aquela discussão. Se eu não me engano, foi John Wesley, eu acho que foi John Wesley que ele falou, que muitas vezes você vai estar numa discussão, você pode até ganhar a discussão, mas você perdeu o seu irmão, né? Eu acho que foi John Wesley que falou sobre isso, quando perguntado se ele responderia as cartas do seu amigo, né? E ele vira e fala assim, hã? George Whitefield. Isso. E aí ele vira e fala assim, nós nos encontraremos no céu. Eu amo meu irmão, né? Então, mais vale você ganhar o seu amigo do que ganhar uma discussão. Porque a batalha de Pirro foi um rei que ele batalhou, fez, aconteceu. Quando ele olha para trás, todo o exército dele morto. Mas ele ganhou a batalha. E ele ia celebrar com quem? Eu vou fazer que nem o Xandão agora. Concordo com tudo que vocês disseram. Fantástico, foi muito bacana mesmo. Gente, vamos chegar ao final aqui então desta parábola 138, mais uma dentro do tema do Sermão do Monte. Então você já sabe, você deixa aqui o seu joinha, compartilha com muitas pessoas esta parábola, porque nós queremos chegar cada vez mais longe, em mais lugares, porque tem muitas pessoas que precisam ouvir essa palavra. Nós estamos no Facebook, no Instagram, no YouTube, e se você gosta de formato de podcast, você encontra o canal dos Paroleiros tanto no Spotify como no Deezer e agora também na Amazon Music. Um grande abraço para você, um grande abraço, meninos, para nós. Semana que vem tem mais, se Deus quiser. Forte abraço. Tchau, tchau.